Olá, pessoal. Preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Minha esposa me traiu e comprou um carro para o amante dela. Então eu vendi o carro, congelei a conta conjunta, pedi o divórcio e a deixei sem nada. Estou postando aqui para desabafar. Descobri que minha esposa estava me traindo com um cara para quem ela comprou um carro, e ainda por cima usando o dinheiro da nossa conta conjunta. Lidar com isso não foi tão fácil quanto parece. Ela fez de tudo para encobrir, mas a verdade sempre aparece. Tenho 38 anos e sou casado há 6 anos com minha esposa Meg, de 34 anos. Não temos filhos ainda, mas era algo que estávamos planejando. Dada a situação atual, acho que é melhor que não tenhamos. Pensando bem, não lembro exatamente quando comecei a notar algo. Talvez tenha sido muito lento e gradual. Inicialmente, ignorei meus instintos pela falta de provas. O ponto de partida foi quando percebi uma transação de $3.800 na nossa conta conjunta. Ao verificar, vi que foi em uma concessionária de carros. Achei estranho porque ela já tinha um carro novo, que eu havia comprado para ela no aniversário de 10 anos de casamento. Eu a confrontei imediatamente. Ela nem piscou e disse: "Ah, isso foi para a Amy." Eu a acompanhei para comprar um carro, e no último momento, o cartão dela foi recusado por algum problema técnico. Ela ficou sem graça, então disse que eu cobriria e ela me pagaria depois. Parecia plausível. Amy era sua amiga próxima, e uma situação dessas poderia acontecer com qualquer pessoa, certo? Se ela tivesse me contado antes, eu nunca teria suspeitado. No entanto, o fato de ela não ter mencionado isso estava me incomodando. Perguntei por que ela não havia me contado. Ela respondeu que não era um grande problema, já que me prometeu devolver o dinheiro assim que o banco resolvesse o problema e colocaria o valor de volta na nossa conta. Fiquei desconfiado e perguntei: "Você não acha que deveria ter me contado? $3.800 é uma quantia alta, não acha?" Ela ficou na defensiva e disse que eu estava exagerando. Não era nada demais. Eu nem estava fazendo caso, só estava perguntando porque ela não me informou, só isso. Deixei passar, achando que talvez estivesse me aprofundando demais. Pouco tempo depois, percebi outra transação. $1.100 em um restaurante chique. Antes disso, eu não costumava verificar os extratos regularmente, mas, depois daquele caso do carro, passei a checar pelo menos uma vez por semana. Perguntei a ela sobre esse gasto. Ela disse: "É uma regra não dita no meu grupo do trabalho. Todo mundo tem que dar um jantar de aniversário para os outros. Por isso, tive que levar meu grupo para um jantar de equipe e usei o cartão." Respondi: "Tudo bem, mas por que não me contou sobre isso?" Ela revirou os olhos e disse que esqueceu de mencionar. Sua desculpa me irritou. Em vez de assumir a responsabilidade, ela virou o jogo e disse que eu estava sendo intrometido e estava espionando. Então eu respondi: "Você pode pensar o que quiser, mas não vou deixar isso passar." Um mês depois, perguntei casualmente quando a Amy devolveria o dinheiro. Ela ficou nervosa e gaguejou. Ela está numa situação financeira complicada e pediu mais tempo. Sussurrou algo como: "Não sabia que você estava acompanhando os extratos tão de perto." Perguntei: "Desculpa, o que você disse?" Ela respondeu: "Nada." Virei as costas, mas a situação parecia muito suspeita. Primeiro, ela disse que o cartão da Amy havia sido recusado e que ela havia ajudado. Agora, Amy estava em dificuldades financeiras para devolver o dinheiro? Nada fazia sentido. No dia seguinte, ela chegou em casa chorando. Fiquei preocupado ao vê-la daquele jeito. Ela disse que havia sido assaltada. Era inacreditável porque vivemos em um bairro seguro e ela sempre está de carro. Ela alegou que o carro teve um pneu furado e que precisou pegar o metrô. Ao sair da estação, 2 homens sem teto a assaltaram em um beco deserto. Perguntei por que ela pegou o metrô em vez de um Uber, e mesmo assim, por que atravessou o beco. Ela disse que era um atalho. Então eu sugeri reportar o caso. Ela mostrou uma denúncia que já havia feito à polícia no caminho de volta. Tentei acalmá-la e perguntei o que estava na bolsa. Celular e carteira eram esperados, mas perguntei se havia mais algo. Surpreendentemente, ela conseguiu salvar o celular, mas os assaltantes levaram a carteira, e $4.000 haviam sido retirados do cartão dela. Ela mostrou uma mensagem de transação e disse que havia bloqueado o cartão imediatamente. Depois de alguns dias, ela transferiu $3.800 para a conta conjunta, dizendo que me havia devolvido o dinheiro. Aparentemente, o assunto estava resolvido. Certo? Errado. Ela perguntou se poderia ser a titular principal da conta conjunta. Para mim, isso foi um sinal de alerta. Perguntei o motivo, e ela disse que não recebia notificações,
como eu era o titular principal há 10 anos, seria justo alternarmos. Não aceitei imediatamente e insisti em saber a razão. Ela não tinha outro argumento além desse. Esses eventos foram suficientes para ativar minhas suspeitas. Comecei a procurar oportunidades para verificar o telefone dela. Surpreendentemente, não havia nada. Na semana passada, ela foi a uma festa do trabalho no sábado. Por tédio, comecei a limpar a casa. Normalmente, é tarefa dela. Ao arrumar o armário, encontrei papéis de uma concessionária. Documentos de um carro comprado com um pagamento inicial de $3.800, no nome dela. Sem pensar duas vezes, mandei mensagem para Amy perguntando sobre o carro. Ela ficou surpresa e perguntou que carro. Expliquei sobre o que Meg tinha dito. Amy ficou em silêncio, e percebi que estava repassando a informação para Meg. Meg me ligou freneticamente, acusando-me de ir pelas costas dela e espionar. Respondi: venha para casa e conversaremos sobre quem está indo pelas costas de quem. Ela chegou em casa em 1 hora e começou a me atacar. Joguei os documentos do carro nela, e ela congelou. Ela tentou virar o jogo dizendo que eu estava espionando ela, mas não deixei que me dominasse. Questionei diretamente quem era a pessoa com quem ela estava me traindo e em quem ela estava gastando o meu dinheiro suado. Comecei a citar nomes aleatórios, e ela ficou furiosa. Foi uma briga com gritos, para dizer o mínimo. Então, ela se sentou derrotada e disse: não é o que parece. Eu respondi: parece sim que você está me traindo e gastando nossas economias com outra pessoa. Mas me diga o que está acontecendo. Estou pronto para ouvir. Ela admitiu ter usado o dinheiro para pagar a entrada do carro de um colega de trabalho. Sua primeira versão da mentira foi: ele é apenas um amigo, o cartão dele foi recusado e eu ajudei. Eu menti porque ele é um homem e você poderia pensar que há algo entre nós. Então, usei o nome da Amy. Recusei-me a acreditar nessa baboseira e disse que sabia que ela não tinha sido assaltada, que tudo foi encenado como desculpa. Não vou mentir, nesse ponto, já estava chamando-a de traidora e outros nomes, dizendo que ela estava dormindo com o colega. Eventualmente, ela desabou e confessou. Momentos atrás, ela estava escondendo a verdade, e agora alegava que foi um erro. Disse que estava se sentindo negligenciada e que o parceiro do caso era apenas uma distração para ela se sentir bem. Quanto ao carro, ela admitiu ter usado nossa conta conjunta para comprá-lo como um presente, mas disse que o amante iria pagar a ela de volta em parcelas. Eu não podia acreditar na audácia dela. Ela usou nossas economias para comprar um carro para o amante enquanto eu ainda estou pagando o financiamento do carro que comprei para ela há apenas 1 ano. Gravei toda a conversa desde o início. Depois de passar anos no Reddit, aprendi que ter provas é sempre útil. Ela pediu desculpas e disse que iria parar de ver o amante e também recuperar o dinheiro gradualmente. Tudo parecia tão casual para ela, como se não fosse nada demais. Eu já não tinha energia para discutir mais. Fui para o quarto, peguei minhas coisas e arrumei o quarto de hóspedes para mim. Ela não tentou me impedir e disse que me daria o espaço necessário para superar. Superar? Não. Estava lá para planejar minha vingança. Meu primeiro alvo foi o carro que comprei para ela. Ainda estava no meu nome, e eu era quem pagava o financiamento. Legalmente, eu poderia fazer o que quisesse. O segundo alvo foi o dinheiro da conta conjunta. Quase 80% das economias naquela conta foram depositadas por mim. Eu ganhava 2 vezes mais do que ela. Não me importava de contribuir mais, já que era para nosso futuro. Contratei imediatamente um advogado de divórcio e comecei o processo, porque sabia que seria a parte mais demorada da minha lista. Levou 1 semana para conseguir uma consulta e discutir meu plano. Também entrei em contato com o proprietário do nosso apartamento para transferir o contrato de aluguel para o nome da Meg, já que estávamos nos separando. Uma vez feito isso, seria responsabilidade dela pagar o aluguel. Enquanto isso, ela tentou encenar o papel de esposa perfeita. Fazia café da manhã e jantar, que ficavam intocados no balcão da cozinha. Ela ficava irritada com a minha frieza, mas não se atrevia a reclamar. Apenas deixava bilhetes aqui e ali dizendo desculpa e eu te amo. Ela até tentou me seduzir, usando todos os meios possíveis para me levar para a cama. Mas eu não sou como ela. Tenho muito autocontrole. Quando rejeitei as investidas dela, ela fez escândalos. Foi difícil não explodir, mas ignorei a existência dela. Comia fora e dormia no outro quarto. Me isolei completamente, nem sequer usava a sala de estar ou a cozinha. Ela frequentemente tentava me encurralar, perguntando o que eu estava planejando, e eu respondia friamente: ainda não sei. Coloquei o carro à venda e já estou em contato com um comprador. Agora, só estou esperando os papéis do divórcio chegarem para finalmente entregá-los a ela e encerrar tudo isso. Esse período de espera está me matando, e eu precisava desabafar minhas emoções. Não falei com minha família ou amigos ainda, porque não quero que meu plano vaze. Então,
estou compartilhando isso aqui com estranhos. Então, obrigado por ler. Eu não esperava que isso ganhasse tanta repercussão. Obrigado pelo apoio, foi avassalador. Aqui está a atualização para quem pediu. Depois de postar aqui, muitos de vocês sugeriram que eu cuidasse da minha situação de moradia enquanto isso, e esse conselho foi muito útil. Aluguei um apartamento para me mudar assim que entregasse os papéis do divórcio. Aos poucos, comecei a levar minhas coisas para lá sem que ela percebesse. Meu plano estava pronto. Esperei pacientemente pelos papéis do divórcio, e no dia em que os recebi, executei meu plano. Liguei para o serviço de guincho e mandei rebocar o carro diretamente da nossa garagem para a concessionária enquanto ela dormia. Eles me deram um preço justo, e eu depositei o valor na minha conta pessoal. Quando Meg percebeu que o carro tinha sumido, ficou furiosa. Ela invadiu o quarto pedindo explicações. Respondi com a maior calma: vendi o carro. O queixo dela caiu, e ela gritou: você não tinha o direito de vender o meu carro. Retruquei: eu tinha todo o direito. Está no meu nome e sou eu quem está pagando. Se você quer um carro, talvez aquele seu amante possa comprar um com o dinheiro dele. Ela ficou em silêncio por um momento e perguntou por quanto tempo eu ia continuar com isso, dizendo que eu deveria seguir em frente. Nesse momento, tirei o papel do armário e entreguei para ela. Ela pegou o documento e olhou chocada. Eu dei uma risada e disse: gostaria de poder te devolver a aliança, mas vendi para pagar as despesas legais. Então, ela começou a chorar, dizendo que foi um erro e implorando para resolvermos as coisas. Peguei minhas malas já arrumadas e disse: você não só me traiu. Você me apunhalou pelas costas em todos os sentidos possíveis, e isso não tem volta. Ela me seguiu pela casa enquanto eu levava minhas coisas para o porta-malas do carro, em pânico, perguntando para onde eu ia e por que tinha tomado essa decisão tão rápida. Respondi: quase esqueci. Aqui está o contrato de aluguel da casa. Transferi para o seu nome. E agora você é responsável pelo aluguel. Ela entrou em desespero: como vou conseguir pagar tudo isso sozinha? Você sabe que eu não ganho o suficiente para arcar com esse lugar. Eu disse: talvez você possa morar no porta-malas do carro do seu amante. Ela segurou minha mão, tentando me impedir, prometendo que faria qualquer coisa para salvar nosso casamento. Respondi: você deveria ter mantido as pernas fechadas, talvez isso ajudasse. Agora, esse barco já partiu. Apesar das súplicas, fui embora. Em seguida, esvaziei a conta conjunta, deixando apenas o suficiente para cobrir as contas futuras. Ela não percebeu imediatamente, mas eu sabia que era só uma questão de tempo. No mesmo dia, recebi uma notificação de que ela tentou sacar $10.000 da conta conjunta, mas a transação foi recusada porque deixei apenas alguns trocados lá. Ela retirou o que restava e me ligou furiosa, me acusando de roubo. Disse que eu tinha roubado o dinheiro dela e que me processaria por isso. Respondi: levamos isso ao tribunal. O processo de divórcio começou, e ela tentou de todas as formas te impedir. Implorou ao juiz, dizendo que estava disposta a trabalhar no casamento e faria o que fosse necessário para salvá-lo, até mesmo abrir mão do dinheiro que eu tirei da conta conjunta. Fomos obrigados a participar de sessões de aconselhamento de casal porque Meg estava determinada a não se divorciar. Participei das sessões, mas deixei claro que reconciliação estava fora de questão. Durante as sessões, ela confessou que se envolveu com o amante porque ele fazia ela se sentir bem consigo mesma. Também veio à tona que ela deu o carro como presente para mantê-lo interessado nela. Além disso, os $1.100 gastos em um jantar eram para um encontro romântico com o amante. Foi nojento e patético. Nunca pensei que ela pudesse descer a esse nível. Ela também confessou que o amante a estava ignorando desde que soube sobre o divórcio. Ele deixou claro que um relacionamento de longo prazo não era o que ele queria. Provavelmente, foi por isso que ela estava se agarrando ao casamento com tanta força. Se o amante estivesse interessado em se casar com ela, ela teria aceitado o divórcio com facilidade. Para ser honesto, foi devastador saber que eu era a segunda opção para minha própria esposa. Por isso, bati o pé e disse: custe o que custar, quero o divórcio. O processo ainda está em andamento, então não posso falar muito sobre os termos. Mas, assim que tudo estiver resolvido, farei uma nova atualização. Olá pessoal, aqui está a última atualização. O processo de divórcio se arrastou por meses, durante os quais a vida dela começou a desmoronar. Ela enfrentava dificuldades para se sustentar, não ganhava o suficiente para pagar o aluguel da casa e acabou se mudando para um pequeno condomínio. Ela pediu ao amante para devolver o dinheiro que havia colocado na compra do carro, mas ele não estava em posição de devolver nada. Desesperada, pediu que ele devolvesse o carro para que pudesse vendê-lo e recuperar parte do dinheiro. Adivinhem? Ele fugiu com o carro, desaparecendo sem deixar rastros.
Ela chegou até a registrar uma queixa de roubo. Durante o processo, ela desabou na frente do advogado e do juiz, revelando esses detalhes. Ela estava tentando usar sua vida miserável para reivindicar pensão alimentícia de mim, mas meu advogado lutou ferozmente para rejeitar todas as suas exigências financeiras. Ela tentou de tudo para me reconquistar. Pedidos de desculpa, promessas de mudança e até mesmo sugeriu um casamento aberto, onde ela seria monogâmica enquanto eu poderia me relacionar com outras pessoas. Eu acabei explodindo em risadas e respondi: desculpe, mas eu não sou como você. Mantive minha posição de que nada me faria continuar naquele casamento. Finalmente, o divórcio foi concluído, e eu não poderia estar mais feliz. Ela ficou com pouco mais do que arrependimento e a realização de que destruiu a própria vida. Embora eu esperasse seguir em frente em silêncio, continuei ouvindo sobre ela aqui e ali. Aparentemente, ela contraiu um empréstimo para cobrir algumas despesas enquanto lutava por pensão alimentícia, mas os credores começaram a persegui-la. Sem economias ou renda estável, ela estava pedindo dinheiro a amigos e familiares, muitos dos quais já estavam cansados das desculpas dela. Sua queda chegou ao fundo do poço quando foi despejada pelo proprietário por não pagar o aluguel. Era triste que ela não pudesse arcar com o mínimo para viver, mas isso não era tudo. Alguns meses após o divórcio, recebi uma ligação inesperada de um número desconhecido. Era Meg. Sua voz estava trêmula, quase irreconhecível. Desta vez, ela não estava pedindo perdão. Estava em pânico total. Depois do divórcio, ela tentou localizar o amante para recuperar o carro ou pelo menos o dinheiro. Foi então que uma verdade horrível veio à tona. Ele não apenas desapareceu com o carro, mas também era um golpista. O amante estava envolvido em um esquema de fraudes e usou o carro para transportar drogas ilegais pela fronteira. A polícia apreendeu o veículo e convocou Meg à delegacia da jurisdição onde o carro foi apreendido, já que ela ainda era oficialmente a proprietária. Agora, ela estava sendo investigada pelas autoridades por sua suposta participação no caso. O dinheiro que perdeu era insignificante comparado às despesas legais que estava prestes a enfrentar. A seu favor, ela havia registrado uma queixa de roubo, mas como teve um caso com o homem e comprou o carro para ele, a polícia estava pressionando para que ela revelasse o paradeiro dele. Quando me ligou, Meg estava desesperada. A caminho da delegacia, implorou para que eu a acompanhasse, dizendo que não tinha mais ninguém para ajudá-la. Eu escutei pacientemente enquanto ela despejava tudo em um discurso nervoso. Quando ela finalmente fez uma pausa, perguntei calmamente: por que você está me ligando? Depois de tudo o que você me fez, você realmente acha que vou te salvar? A voz dela falhou, e ela implorou: por favor, não tenho mais ninguém a quem recorrer. Quase ri do comportamento dela, tão cheio de direitos. Respondi: sim, isso é porque você queimou todas as pontes que tinha. Você me traiu, mentiu para mim e gastou meu dinheiro com seu amante. Agora quer minha ajuda? Não. Esse é o seu problema. Resolva sozinha. Antes de desligar, acrescentei: ah, e sabe de uma coisa? O karma é uma coisa bem irônica, não é? Aproveite a jornada. A última coisa que ouvi sobre Meg foi por conhecidos em comum. A investigação sobre sua conexão com o esquema de fraudes do amante havia escalado. Embora fosse improvável que ela enfrentasse prisão, o estresse e os custos legais a estavam consumindo completamente. Quanto a mim, dormi como um bebê sabendo que a vida dela tinha sido destruída inteiramente por suas próprias ações. Eu não precisei mover um dedo. Sua luxúria e mentiras garantiram sua ruína. Posso dizer honestamente que estou em um lugar muito melhor agora. Foquei em reconstruir minhas finanças, cuidar da minha saúde e até comecei a namorar novamente. Embora o caso de traição e todo o divórcio tenham sido exaustivos, também foram um alerta duro e necessário. Passei anos construindo uma vida ao redor de alguém que se revelou uma traidora. Agora, é hora de priorizar a mim mesmo e proteger meus interesses. Estou livre para construir uma vida que seja verdadeiramente minha. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.